Fala galera, vamos falar aqui hoje do ANPP, isso mesmo, Acordo de Não Persecução Penal. Afinal de contas, o que é o Acordo de Não Persecução Penal? Quais os seus benefícios? Vamos lá, o Acordo de Não Persecução Penal, ele foi inserido na lei a partir do pacote anticrime de 2019, entrou em vigor ali em janeiro de 2020, tá? Lá no seu artigo 28A, ele traz pra gente a ideia do Acordo de Não Persecução Penal, tá? O Acordo de Não Persecução Penal, ele é uma medida desencarceradora, tá? Qual o objetivo dele? O objetivo dele é fazer que nos crimes ali de menor potencial ofensivo, né? Estamos falando aqui, na realidade, de crimes onde a pena mínima seja inferior a 4 anos, tá? E que não sejam praticados com violência. Então ele tem alguns requisitos, tá? O crime ele tem que ter a pena mínima inferior a 4 anos, não pode ter sido praticado com violência, tá? Não pode ter sido praticado no âmbito da violência doméstica ou pela razão de mulher, pela condição de mulher, tá? Ou seja, a Lei Maria da Penha já se exclui, tá? Não é aplicável a ANPP na Lei Maria da Penha. E ele também tem a obrigatoriedade do réu confessar o crime. Ou seja, o réu ele deve confessar o crime para ele fazer valer o seu direito ao Acordo de Não Persecução Penal, tá? Por que que isso é vantajoso, já que o réu tem que confessar? O Acordo de Não Persecução Penal, ele vai basicamente ali fazer com que o réu permaneça, tá? Sendo primário e de bons antecedentes. Ou seja, ele não vai possuir uma ficha criminal. Tá ok? Então, ainda que ele tenha praticado o crime, ainda que ele confesse o crime, esse crime ele cumprindo todos os requisitos da lei ali, né? Ele vai permanecer como o réu primário e de bons antecedentes, podendo aí, né, se inscrever em concursos públicos, né? E tudo mais que é direito ali, que seria vedado caso ele tivesse um histórico criminal, tá ok? Tem uma série de requisitos ou de outros requisitos ali que ele deve cumprir, tá? Por exemplo, caso ele tenha causado prejuízo, caso ele tenha causado dano a outrem, ele é obrigado a reparar este dano, tá ok? Para você fazer jus ao Acordo de Não Persecução Penal, obviamente, né, você não pode ter sido condenado por outros crimes. Você tem que ser réu primário, tá ok? Uma outra questão bem interessante aqui, tá? É que uma vez que você tem que confessar o crime e digamos que você não cumpra depois os requisitos ali do Acordo de Não Persecução Penal, essa confissão ela poderá ser utilizada contra você lá no processo criminal, porque se você não cumprir os requisitos, irá se instaurar o processo. Não, tá? Você não vai poder ser prejudicado ali pela confissão que você fez lá no Acordo de Não Persecução Penal. Até porque, quando a lei foi criada, essa lei foi criada visando ali, né, a figura do juiz das garantias. Só que essa questão do juiz das garantias foi suspensa pelo ministro Fux. Então não tem por enquanto, nós ainda não temos essa questão do juízo das garantias, tá? Então o mesmo juiz que for lá e homologar o Acordo de Não Persecução Penal. O Acordo de Não Persecução Penal, ele é um acordo entre as partes, entre o Ministério Público, ele tem que ser oferecido pelo Ministério Público, tá? Então ele é um acordo entre o réu, né, o investigado ali, né, a defesa e o Ministério Público, a defesa, o réu e o juiz vai homologar. Então, o mesmo juiz que vai homologar o Acordo de Não Persecução Penal, no caso de não cumprimento dos requisitos legais ali previstos em lei, né, é quem vai conduzir o processo criminal. E ele não vai poder se utilizar da confissão do réu, tá, em maior parte em relação àquele processo. Ou seja, ele não vai poder utilizar a confissão para condenar o réu. O processo ele vai ser instaurado e seguir o rito comum desde o início, tá ok? Então esse daí é um resumão, né? É um tema que cabe bastante discussão, tem muitos requisitos, né? Mas eu vou dizer na prática, aonde que eu acabo utilizando muito o Acordo de Não Persecução Penal. Direção por embriaguez. Na direção por embriaguez, quando o réu é primário, tem bons antecedentes, né? Não causou prejuízo ao Estado nem a outra pessoa, e se causou, ele terá que reparar, tá? Nessas situações, eu costumo pedir ali ao Ministério Público para que seja aplicado o Acordo de Não Persecução Penal,
tá ok? Então, no meu ponto de vista, no meu ver, hoje o acordo de não persecução penal é uma medida maravilhosa, tá? Vale ressaltar que no caso, na questão fática, né? Se for cabível ali a transação penal, também não vai ser aplicado o ANPP, porque a transação penal ela é muito mais simples, né? É muito mais fácil eu fazer a transação penal, eu não tenho todos esses requisitos, todas essas obrigatoriedades, tá? É muito mais célere, muito mais rápido. Então, se eu tenho uma medida mais célere ali, mais rápida, mais eficiente, não faz sentido eu entrar com o acordo de não persecução penal. E também não vai caber no caso em que seja cabível ali o arquivamento do processo. O arquivamento do processo ele vai extinguir ali, né, a ação penal, né, ele não vai dar resultado, não vai dar causa à ação penal, né? Então não faz sentido. Se cabe o arquivamento, tá, não faz sentido entrar com o acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal, ele somente será cabido ali, né, nas situações onde couber sim uma ação penal, onde tenha um crime comprovado ali, né, e realmente se caiba uma ação penal. Aí a gente entra com essa medida, por nós, na maioria das vezes aqui, não vamos estar falando de um criminoso habitual, não. Na maioria não, em qualquer, né, situação, pois o indivíduo não pode ali ter um histórico criminal, né. Então é uma medida muito benéfica ali ao investigado, ao réu, né? E nós acabamos utilizando muito isso na prática, tá ok? Espero ter sido claro aí, qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço!